Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que é Alessandro Silva, mais uma vez, gravando esse áudio, nesse domingo, 15º domingo do tempo, 16º, né? 16º domingo do tempo comum. Estamos aí adiantando o nosso tempo litúrgico. E o evangelho deste domingo é Mateus 13, de 24 a 43. Vamos então orar. Antes de ler a palavra de Deus e refletir, vamos orar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que passou, por este dia do Senhor e pela semana que virá, Senhor. Te pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, de forma a iluminar a nossa inteligência, iluminar o nosso coração, Senhor, para que sejamos homens e mulheres de fé, Senhor, homens e mulheres edificados pela Tua palavra, Senhor, que sejamos firmados na rocha, Senhor, da verdade, e não nos nossos achismos, Senhor. Por isso vem, Espírito Santo, queima tudo que não é de Deus, tudo aquilo que é o nosso humano, Senhor. Nossos egoísmos, os nossos achismos, nós renunciamos aos nossos achismos, Senhor, para Te ouvir, Senhor, para humildemente escutar a Tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: Foi o inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele, não suceda que ao arrancares o joio arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer, ambos até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta, e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta que disse: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho maravilhoso fala do reino de Deus, o reino que existe, meus irmãos, que já está em atividade. É como essa semeadura do Senhor. Ele joga a semente e cabe a nós ser joio ou ser trigo. Cabe a nós, meus irmãos, pelos nossos frutos seremos julgados, pelas nossas obras seremos julgados, de São Paulo. Então, meus irmãos, a fé existe para que nós possamos nos transformar. Não basta ter fé. São Paulo vai dizer, até os demônios creem e tremem. Então não basta ter fé. Fé sem obras é morta. E a fé existe para haver obras. Uma fé sem obras não é fé. A fé só existe se tiver obras. A fé nos leva a obrar, nos leva a transformar a nossa vida, meus irmãos. A nossa fé não, a nossa religião não pode ser só intelectual, não pode ser só acreditamos na existência de um Deus. Não, precisa ser transformar a minha vida, precisa mudar a minha atitude, precisa mudar o meu modo de agir com a minha família, precisa um modo de agir, meu agir político, meu agir econômico, a lidar com dinheiro, a lidar com o próximo, a lidar com as coisas, a lidar com a natureza, a lidar com os animais. Toda a minha fé tem que transformar toda a minha vida. Toda a minha vida. Eu preciso ser trigo nessa terra, preciso ser sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde o sabor, com que ele será restituído? Não serve para nada a não ser jogado fora. Se eu não for trigo, meus irmãos, eu vou ser joio. E aqui Jesus fala claramente, os joios são os filhos do diabo, filho do maligno. Muitos irmãozinhos ficam escandalizados com isso. Não, somos todos filhos de Deus. Não, meus irmãos. Nós somos criaturas. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça santificante do Senhor. Pela graça do batismo, pela graça de santificação nos tornamos filhos de Deus. O próprio Jesus chamou os fariseus de filhos de Satanás. Ele fala, vocês pensam que são filhos de Abraão? Vocês são filhos do pai da mentira. Vocês são filhos do diabo. Meus irmãos, quando nós somos joio, quando nós praticamos obras más, nós nos tornamos filhos do maligno. Essa é a verdade que Jesus fala. Jesus fala que ali será o lugar para eles, a fornalha ardente, o inferno. O inferno existe, Nossa Senhora apareceu em Fátima, anunciou, o inferno, disse que até haveria lá no inferno sacerdotes e até bispos. Meus irmãos, isso existe. É claro que nós não vamos julgar as pessoas agora que ainda estão caminhando. É o que Jesus falou, não retire agora o trigo para que não arranque o joio. É preciso esperar o fim. No fim seremos julgados. No fim da nossa vida ou no fim do mundo. Se nós morremos antes, será no fim da nossa vida, aonde nós ali seremos julgados como trigo ou como joio. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vivência da sua fé? É preciso que nós vivamos uma vida constante de busca de conversão, de penitência, porque por vezes nós somos trigos e infelizmente por vezes nós somos joio. Mas que a maior parte da nossa vida nós possamos ser trigo. Porque se a maior parte for joio, meus irmãos, estão ferrados. Então, meus irmãos, esse é o chamado do Senhor para nós, sermos filhos do reino. Sermos filhos, esses justos que brilharão como os anjos, brilharão, meus irmãos, no céu. O Senhor nos chama para isso. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Nós fomos criados para ser trigo de Deus, mesmo que sejamos triturados pelo pecado, triturados pelo mundo, triturados pela perseguição, mas o Senhor quer nos fazer trigo que se transforma em Eucaristia, em pão da vida, que se dá a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe e medite sobre isso. Shalom.